O Brasil, um dos países que mais se paga impostos na face da terra, consequentemente é um dos que mais se sonega impostos. E hoje iremos falar um pouquinho sobre o que é sonegação fiscal de acordo com a Receita Federal e como evitar isso para que você não sofra as consequências. A Receita Federal fez hoje uma operação em 3 estados contra a sonegação de impostos na venda de grãos e prendeu 11 pessoas. A fraude pode ter causado prejuízo de R$1 bilhão aos cofres públicos. Um dos investigados jogou o computador dentro de uma piscina quando os fiscais chegaram. Na segunda fase da Operação Declara Grãos, a Receita Federal enviou correspondências a contribuintes de 250 municípios gaúchos para que eles verifiquem se há alguma inconsistência na declaração do imposto de renda. Mais de 12 mil contribuintes que estariam obrigados à entrega da declaração do imposto de renda não cumpriram com essa obrigação nos últimos anos. Segundo a Receita Federal, Ijuí, no noroeste do estado, é o município com mais sonegação. São mais de 130 milhões de reais em notas fiscais que deixaram de ser declarados. De acordo com a Receita Federal, médicos credenciados pelo Detran de Santa Catarina receberam pelos exames, mas sonegaram impostos. Olha, policiais federais e auditores fiscais da Receita Federal fazem uma operação para combater a sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Em todo o país estão sendo cumpridos 29 mandados de busca e apreensão. As imagens são do mapeamento já realizado pela Receita Federal em Teresina esta semana. Estão sendo avaliados os proprietários de imóveis de alto padrão e construtoras que encerraram as obras nos últimos 5 anos e não pagaram as contribuições previdenciárias dos trabalhadores. Foi preso em São Paulo o dono da marca de refrigerantes Dolly. Ele é acusado de fraudes que chegam a 4 bilhões de reais. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel. Eu sou o Bruno. E estamos aqui hoje para conversarmos um pouquinho sobre sonegação fiscal ou sonegação de impostos. Mas antes disso, já se inscreve aqui no nosso canal do YouTube. Já deixa o like nesse vídeo. Se você está pelo Sim. Se você está por algum agregador de podcast, vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreve lá. Se você está pelo canal do YouTube, vai lá no seu agregador de podcast favorito aí e ouça os nossos conteúdos enquanto você dirige, enquanto malha, enfim. Não se esqueça de avaliar o nosso podcast, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, deixa o like e compartilha com todo mundo. Então vamos lá hoje falar sobre um pouquinho de sonegação fiscal. Sonegação fiscal. O Brasil aí é um dos países que mais se sonega imposto. E, cara, isso é bem perigoso. Bem perigoso para você, bem perigoso para sua empresa e traz bastante consequências, né, não, Brunão? Verdade. Mas, afinal de contas, o que é essa sonegação fiscal, né? Para talvez quem não saiba ainda o que é. Né? Ah, vou fazer uma analogia. Não tem aquela música Malandro é Malandro, Mané é Mané? Com certeza. Do Neguinho da Beija-Flor, que é o Bezerra da Silva que interpreta em 1999. O malandro é o contribuinte malandro. Quer ser, né? Só que a ideia é que para se ter o malandro tem que ter o mané. E nesse caso, o contribuinte malandro está fazendo o papel do malandro e a Receita Federal o papel do mané. E aí você sabe aí as consequências de que é você colocar o Estado no papel de mané. Então, sonegação fiscal é quando você omite informações com o objetivo de pagamento dos impostos de forma ilegal. Então, basicamente, aí o contribuinte se achando o malandro, né? Da história, querendo fazer a Receita Federal de mané. E isso é considerado um crime, né? Com certeza, né? E assim, a lei que trata disso é a lei de 65, a 4729, que ela fala sobre o que é o entendimento de sonegação fiscal do governo, né, a respeito desse assunto. E aí, lá no artigo 1º já fala, né, que é alterar fatura ou documentos relacionados a operações comerciais, alterar ou fraudar livros que são de apresentação obrigatória pelas leis fiscais, aumentar despesas para obter redução de impostos, para quem empresa de lucro, principalmente lucro real. Lucro real, né? Fazer declarações falsas ou omitir informações necessárias ao leão. Então, tudo isso é considerado crimes de sonegação fiscal. Isso pode dar cadeia? De 6 meses a 2 anos Olha de prisão, né?
salve casos de réu primário, que aí pode ser convertido em multa, que é 10 vezes o valor do imposto. E para quem são profissionais, funcionários públicos que estão diretamente relacionados à área tributária, que tem conhecimento da lei, a pena ela aumenta para essa galera. Exatamente. A gente teve um caso no Brasil que acho que foi muito expressivo, que foi do Banco Nacional. Então, o Banco Nacional começou a entrar num esquema de pirâmide financeira e tudo mais, e o Banco Nacional na época estava muito famoso, né, porque patrocinava a Ayrton Senna. E aí, os diretores, junto com o contador, adulteraram alguns livros, adulteraram os resultados do banco para parecer bonito e tudo mais, e no final da história, o primeiro a ser preso foi o contador. Não, e teve um caso em 2018, mais recente, que é o presidente da Dolly, o Laércio Cordônio, foi preso pela Polícia Militar, uma operação ali do estado de São Paulo, em 2018, junto com o contador. Ao chegar à delegacia, Codonho disse ser vítima de perseguição da concorrência e negou que a empresa investigada seja dele. Lumia, essa empresa de cima que comprou os imóveis, pagou com dólar estrangeiro, não é minha. A minha chama-se Lumia Indústrias LC. Estão me prendendo por uma empresa que não é minha. Eu tô aqui preso pela Coca-Cola. Também foram presos o ex-contador da empresa, Rogério Rauti, e o ex-gerente financeiro, Júlio César Requena Masi. E isso você vê a importância do contador, né? Então, o contador, ele tem um papel de responsabilidade muito grande ali, além de ter o código de ética, fazer um juramento ao Conselho Regional, ele tem uma responsabilidade civil ali muito grande. E nesse caso que a gente viu aí no vídeo do presidente da Dolly, ele foi solto, ele foi inocentado, teve um equívoco ali das empresas que ele supostamente estava lavando dinheiro. E aí, nessa operação, se descobriu que o contador estava desviando dinheiro. Exatamente. Algo em torno de 100 milhões de reais foram desviados ao longo de 15 anos. E o contadorzinho, ó. O contador foi. Esse foi preso, viu? Foi preso. Olha, tá chegando uma informação pra gente que a Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão na casa de um ex-contador da empresa Dolly. O Rogério Rauti, sócio da RD Assessoria Contábil, é suspeito de desviar mais de 100 milhões de reais das empresas ligadas à marca de refrigerantes Dolly. A busca foi determinada por um juiz, Antônio Baltazar de Matos, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Na casa do contador, apreenderam passaportes, dinheiro e joias. Rogério foi contador da empresa Dolly por mais de 15 anos e teria falsificado vários documentos, como guias de arrecadação estadual, decisões trabalhistas para cometer desvios. Ele teria comprado mais de 30 carros de luxo para continuar em funcionamento. A Dolly foi obrigada a pagar novamente parte desses impostos desviados pelo contador e esse valor pode ser devolvido à empresa no final do processo que está em andamento. Que história, hein? E no caso do réu primário que tu falou, né, que paga-se uma multa, qual seria o valor dessa multa? Como é que funciona? Ah, beleza. Ó, na lei ela fala o seguinte: caso de empresas, a multa é de 75% do valor devido, mais os juros, se a sonegação for descoberta pela fiscalização. Caso a empresa reconheça o erro e informe a Receita Federal, a multa é de 25% sobre o valor total sonegado, mais juros. Então, se a Receita descobrir, 75% do valor. Se você descobrir que foi um erro, algo nesse sentido, informar para a Receita Federal, você só vai pagar ali 25%. Exato, porque daí a gente entra naquele conceito de, putz, errei por falta de conhecimento, né? Ou errei por amadorismo. E entra um conceito de querer ser malandro, né? E querer fazer a receita de mané. Então, tem esse conceito, ele é bem discrepante aí, então é um valor bem considerável, né? E o conceito muito falado também é o de elisão fiscal, né? Qual seria a diferença de elisão fiscal para a sonegação fiscal? Então, a elisão fiscal, diferente da sonegação, são políticas ou planejamentos necessários para se reduzir a tributação de uma empresa através de vias legais. Então, nada de ocultar documento, alterar documento, não enviar algumas declarações, mas sim com base em brechas da legislação tributária,
né, se encontra ali caminhos ali para ter uma redução de impostos, obviamente de uma forma legal. Existe algum risco? Existe o risco da Receita questionar isso. Né? Muitas vezes você consegue uma elisão fiscal através de um processo administrativo, né, interpretando a lei de uma forma. A Receita ela tem 5 anos para questionar aquela situação ali e ela pode dar a favor ou não. Se ela não concordar com aquilo, aí você pode ir para a esfera judicial. Judicial, exatamente. Mas a Receita Federal, ela sempre entende o seguinte, olha, se o contribuinte está falando que a interpretação da lei é dessa forma, se não tem nenhuma solução de consulta a respeito daquele tema, a Receita Federal, ela acata. Então, é o processo administrativo. Eu quero reduzir o imposto de ICMS através base nessa tese aqui, nessa teoria. Então, ela vai permitir aquilo. Mas ela pode, obviamente, questionar isso. Ela tem 5 anos. Negar depois, né? Sim, negar. Exatamente. E como que a Receita Federal consegue fiscalizar isso, identificar essa sonegação fiscal? Boa pergunta. A gente separou aqui algumas das ferramentas que a Receita Federal ela utiliza para cruzar, né, e combater a sonegação fiscal. A primeira delas é a Decred, né, a retenção de imposto de renda das administradoras de cartão de crédito. Né, alguns municípios, o Estado, que é ICMS, eles têm acesso a esse tipo de informação. Então, em resumo, o que isso quer dizer? Que tudo que você vende, principalmente pessoa jurídica, tudo que você vende no cartão de crédito, o Estado, as administradoras de cartão informam isso para o Estado, e o Estado pode cruzar isso e gerar uma malha fiscal com o objetivo ali de combater a sonegação. Outro ponto aqui é o financeira, que com uma obrigação que ela é obrigatória para os bancos, as instituições financeiras, né? A gente tem um vídeo que fala sobre isso, que basicamente envia a cada 6 meses tudo que foi movimentado numa conta pessoa física ou pessoa jurídica, os saldos, débito e crédito, e a Receita Federal usa essa informação e cruza com outras bases de dados para saber se elas estão batendo ou não. Uma outra recente agora é a DIMP, que é a Declaração de Informações de Meios de Pagamento. Exato, a gente gravou um vídeo, vamos deixar aqui. Foi criada em 2018, o ato COTEP 65, entrou em vigor agora em 2020, que basicamente todas as instituições de pagamento são obrigadas a enviar tudo aquilo que ela paga para os parceiros ali do ecossistema a respeito das operações que eles fazem. Então, que são transicionadas ali. Isso, Hotmart, Uber, se você é motorista, 99. Se você é motorista de aplicativo, Uber 99, se você vende produto, né? Lá no Mercado Livre, todas essas empresas, marketplaces ou empresas e-commerce, elas são obrigadas a enviar o total de transações que são feitas por CPF. Exatamente. Então, se você é cliente de uma plataforma dessa e movimenta lá, a DIMP é uma obrigação acessória, um documento que vai poder, sim, ser um dedo duro para os sonegadores. Vamos lá. Imposto de renda, né? Através do crescimento de patrimônio. Então, por exemplo, a gente tem alguns casos, até aqui na facilidade de alguns clientes. Evolução patrimonial. A Receita Federal, e assim como a Polícia Federal também, se ela quer combater a sonegação de imposto, de vez de ela estar acompanhando, sei lá, o financeira, às vezes, quando a movimentação é muito alta, eles acompanham, mas o foco que a gente percebe é muito no crescimento do patrimônio. Então, se você não declara imposto de renda e de repente você aparece com um patrimônio, sei lá, uma casa de 2, 3 milhões, carro de luxo, do nada, enfim, sem ter nenhum lastro financeiro, nem nada nesse sentido, isso obviamente vai despertar a atenção da Receita Federal e ela poderá, sim, utilizar desse crescimento de patrimônio como te intimar a dar declarações, né? Ali. É o que eu falo para vários dos nossos clientes aqui que eu faço a declaração, né? Cara, se tu tem um carro, uma moto, que seja uma coisa simples, declara, bicho. Tu não vai pagar imposto sobre aquilo. Tu não vai pagar, entendeu? É só tu declarar, pô, eu tenho essa moto. No mês que vem, no ano seguinte, comprou um carro, pô, eu tenho essa moto e esse carro. Pô, agora eu tenho essa casa.
Pronto, e é importante você declarar, porque não adianta sair registrando escondendo imóvel, patrimônio. Digamos que eu declaro que eu recebo rendimentos tributáveis. Aí, teto de isenção dos 28 mil. 28 mil. Eu declaro ali 25 mil todo ano. E daqui a 3, 4 anos eu apareço de Ferrari em um apartamento de 1 milhão. Então, não vai dar certo. Então cara. Tem que estar ali, né? Tem que ter um laço financeiro. Tem que ter congruência. Isso, tem que ter ali uma situação que está dentro de uma realidade. Outro ponto aqui, Gabriel, o INSS na construção civil, né? A Instrução Normativa 2021, de abril de 2021, fala sobre os impostos de INSS para os trabalhadores da construção civil. Tanto que lá no Piauí, os fiscais do estado, eles usavam drones para fiscalizar obras ali e com base ali em localização, matrícula, para saber quem está construindo, se os construtores que estavam envolvidos naquela obra estavam contribuindo, recolhendo o INSS. Então, olha só que louco, usando drone para fiscalizar. Então, isso é uma situação... Exatamente. E vale ressaltar desse do INSS, né? Por que pode ser considerado sonegação? Porque, na maioria das vezes, uma construtora, ela contrata ali uma empreiteira que tem 150 funcionários para construir uma parte do prédio, contrata uma outra empreiteira para fazer uma outra parte desse prédio, tem mais 100 funcionários, né? Sim. E aí, então a gente está falando de 250 colaboradores. Sim. E às vezes para o governo fiscalizar essas duas menores empresas fica muito difícil. Ele joga a responsabilidade para quem está construindo. Exatamente. Então, se a maior já não retém esse imposto, esse INSS, ou se ele retém das menores, mas não repassa 100% isso para o governo, está ficando com um pouco ali, então isso pode ser considerado uma lavagem de dinheiro, isso pode ser considerado uma sonegação fiscal, entre vários outros problemas. Então, o governo procura várias formas de fiscalizar isso aí. E por que, né, que a gente ressaltou a construção civil? Porque, cara, é muito grande, né? Sim. Se você vai trabalhar, por exemplo, na construção de um estádio de futebol, de um autódromo, de um prédio, você está mexendo ali com centenas de vidas, né? Sim, sim. Então, com certeza, ali é muito dinheiro envolvido. E, Gabriel, e várias outras. Tem a Dimob, que é das imobiliárias, a Demed, que é de clínicas médicas, tem a Decide, que é de cigarros, tem a LNC, que é de combustível. Inclusive, o setor de combustível é um dos que mais sonegam no Brasil, é disparado, esse é o setor. Mas, assim, em resumo, a Receita Federal, ela vai... junto com a Polícia Federal, ela vai identificar ali padrões, né, comportamentos de consumo, né, comportamentos de crescimento de patrimônio, algo nesse sentido. Existe hoje na Receita Federal, existe um departamento que fica investigando os contribuintes em redes sociais. Caraca. Então, se o cara tá ostentando algo tá na lancha. Tô na lancha, tal, de óculos, fazendo sorteio, vendendo curso, ostentando, tem departamentos específicos para analisar isso, porque ali já é um indício de uma possível sonegação. E lavagem de dinheiro, né? Porque isso está muito coligado um com o outro. Aqui em Brasília, inclusive, a Polícia Federal teve algumas ações atrás de alguns famosos, incluindo o cantor, né, Hungria, justamente por causa desse negócio de sorteio, rifa de carros em redes sociais. Então, teve gente presa aí, viu? Teve gente presa aí que foi um negócio que foi cabuloso. Foi feio. Uma outra situação, Gabriel, tipo assim, empresas de fachada, empresa com poucos funcionários, né, e com faturamento absurdo. Muito, isso aconteceu muito na Lava Jato, né, assim, se identificaram várias situações ali de empresas de fachada que emitiam notas frias e tal. E a Receita Federal, como você falou, sempre tem um entendimento. Onde tem sonegação de imposto, existe uma correlação muito forte com lavagem de dinheiro. E a lavagem de dinheiro, muitas vezes, ela financia tráfego, financia um monte de coisa ruim. Muita coisa ruim. Então, por isso que o gatilho inicial ali é combater a sonegação, porque através daquilo ali você vai conseguir evitar vários outros crimes. Tem um documentário muito interessante do Netflix, Na Rota do Dinheiro Sujo, cara, que, demonstra muito bem isso aqui, né? Assim, empresas de diversos países fazendo diversas manobras para economizar um pouco aqui de imposto, um pouco de imposto ali. E, cara, isso é muito nítido que, na grande maioria dos casos, tem um cartel
envolvidos, tem um terrorismo envolvido, tem... A grande maioria é cartel de drogas, né? Dessa lavagem de dinheiro. Então, geralmente tem alguma coisa por trás. Não é simplesmente, porque eu não confio no Estado, não vou pagar. Não é só isso, não. Geralmente sempre tem alguma coisa por trás. Gabriel, isso faz muito sentido, é tanto que aquele perito Luiz Fernando Nóbrega, ele fala numa entrevista a respeito da lavagem de dinheiro. E um alerta que é muito importante para os profissionais é que hoje um quarto das autuações da Receita Federal, elas são transformadas em relatórios que são reportados com indício de lavagem de dinheiro. Chama-se representação fiscal para fins penais. E o número que tem no relatório da Receita de Fiscalização de 2017, ele diz que 25,42% dos procedimentos de fiscalizações redundaram nessa representação fiscal para fins penais. E quando existe algum caso de omissão ou de sonegação fiscal, que existem indícios de crime. E, repito, numa situação dessa, dificilmente um empresário vai sozinho ou um contador vai sozinho. Né? Dificilmente. Normalmente, os dois vão ser instados a explicar uma situação dessa. Então, Gabriel, conclusão é que o crime não compensa, né? Apesar do contexto provar outras situações, mas para nós meros mortais, né, contribuintes, né, ali, pessoas normais, para quem é moralista, não faz sentido a sonegação, as multas são absurdas. A Receita Federal, a Polícia Federal tem massa de dados absurdos, você viu aqui algumas, Financeira, DIMP, redes sociais, renda, né? Redes sociais, drone. Então, várias outras situações estão cada vez mais, está bem mais complicada a sonegação, e que faz muito sentido, né? Como você mesmo falou, sonegação tem uma correlação muito forte com lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro financia coisas que não são legais. Exatamente. E, cara, assim, é o que eu falo também, né? Às vezes, você pode falar assim, mas o meu amigo ali, nunca pagou imposto e tal, não sei o quê. É uma roleta russa, né? Muitas das vezes a fiscalização é uma roleta russa. Sim. Então não dá para você confiar. O que eu posso te afirmar é que a cada ano que passa, a fiscalização aumenta. Isso eu posso te garantir que aumenta. Cada vez mais me aparecem pessoas que tentaram fazer imposto de renda sozinho, esconder dinheiro e cair em malha fiscal. Sim. Então, isso há 5 anos atrás não tinha esse volume. E assim, se você cair uma vez, você vai ficar no radar da Receita sempre. Exato. E tem aquele ditado, né? Se você é um guarda de trânsito e quer multar alguém, é só seguir essa pessoa por 800 quilômetros. Então, se a Receita Federal pegar você para Cristo... Já era. Então, assim, não vale a pena, né? E aí é onde a gente entra a questão da elisão fiscal, do bom planejamento tributário, né? Então, se você tem um bom planejamento tributário, se você entende que a lei te pede isso e você pode fazer isso, isso e isso, por que não, né? Se você está dentro da lei... Um caso clássico até para a gente finalizar, de elisão fiscal, que pode ser aplicado, por exemplo, startups que operam no prejuízo. Então, startups que, sei lá, estão tracionando, captam a grana, estão tracionando, muitas vezes elas faturam um pouquinho, o investimento em desenvolvimento absurdo, operam no prejuízo. Então, se você tem uma startup, por exemplo, nessa situação, faz muito sentido você ir para um lucro real. Lucro real, exato. Porque o lucro real, a boa parte da tributação é sobre o lucro líquido da empresa. Então, se a empresa opera no prejuízo, então você já consegue livrar ali Sim, e a outra parte do faturamento do lucro real vai sobre o faturamento. Muitas das vezes a startup ali ainda em início nem fatura ainda. Sim, né? sim. Então, faz muito sentido. E um outro ponto que faz muito sentido também é você pensar de forma internacional, né? Na globalização. Sim. Muitos países por aí, eles tributam apenas a distribuição de dividendos, né? Sim. Então, diferente aqui no Brasil, né? Que tributa no faturamento. Tributa no faturamento. Então, às vezes, se você tem um cliente no exterior, ou às vezes se você tem planos, né, de morar fora e tudo mais, faz muito sentido para você
ter uma empresa fora do Brasil, né? Sim. Tem aqui no Brasil, tem fora também. Pense dessa forma global. Se você precisar de ajuda, a Facility pode te ajudar. Né? Nós temos sedes na Europa, temos sedes nos Estados Unidos, na Argentina, Uruguai, no Brasil aqui, né? Então, assim, a gente pode te ajudar a ter esse olhar mais macroeconômico aí e, com certeza, conseguir reduzir a sua carga tributária dentro da lei, fazendo de forma justa, fazendo de forma honesta. Algo mais? Não, só isso aí. É isso então, galera. Não sonegue imposto. Se você quer reduzir sua carga tributária, conversa com a gente. Conversa com a gente sem te cobrar nada. Nós vamos te ajudar a entender... Reduzir a carga tributária de forma legal, tá? Exato. Entender em qual situação está a sua empresa e se é possível a gente reduzir a carga tributária, né? Porque às vezes sua empresa já está pagando o mínimo de imposto possível, sim, né? Então converse aqui com a gente que a gente vai com certeza procurar te ajudar a reduzir sua carga tributária, se possível e, obviamente, dentro da lei, para não ter nenhum problema futuro aí com a Receita Federal Brasileira ou de qualquer outro país. Se você está pelo canal do YouTube, se inscreva no nosso canal, já deixa o like. Se você está por algum agregador de podcast, não se esqueça de avaliar o nosso podcast e compartilhar com todo mundo aí. Um forte abraço e até o próximo. Falou!